Se eu fosse presidente da República, eu não agradava mercado coisa nenhuma. Eu dava comida pro povo, que é o que ele prometeu que ia dar. Que todos prometem que vão dar. Dava trabalho. O mercado tem que se preocupar em criar obras, fazer obras, criar mercado de trabalho. E toda hora ficar chiando, porque o dólar está subindo, porque a bolsa está caindo. Isso é inexequível. Rede Bandeirantes de Rádio. Você também pode ouvir a Rádio Bandeirantes no seu smartphone ou tablet, pelo aplicativo Band Rádios. E não é só Bandeirantes, tem todas as rádios do Grupo Bandeirantes. Se você é usuário do sistema Android, é só acessar a Play Store. Ou então, a Apple Store, se você tiver um iPhone ou iPad. Vai lá, o aplicativo é gratuito. Band Rádios, todas as rádios do Grupo Bandeirantes, em qualquer lugar do mundo, ao alcance da sua mão. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. O Ministério da Saúde voltou a recomendar o uso de máscaras contra a Covid-19 para pessoas do grupo de risco. Os estados e as cidades ainda irão decidir se tornam um item de proteção obrigatório novamente. A principal preocupação do Ministério da Saúde é a circulação da subvariante da Omicron, que vem provocando o aumento de internações e mortes em todo o mundo. A doença está atingindo principalmente idosos e pessoas que não tomaram todas as doses da vacina contra a Covid-19. Em uma semana, de acordo com um levantamento divulgado nesta segunda-feira, o Brasil registrou 120% de aumento no número de casos. Nas 2 primeiras semanas de novembro, foram registrados 58 mil casos e 314 mortes por Covid-19. Os estados que tiveram as maiores altas foram Maranhão, Sergipe, Rondônia, Rio de Janeiro e Paraíba. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Você está ouvindo Rádio Bandeirantes Campinas, ZYK 569, FM faixa estendida 85,7 e AM 1170. E também Rádio Bandeirantes Ribeirão Preto, ZYK 640, FM faixa estendida 85,3 e AM 1270. Rádio Bandeirantes, fechada com você, fechada com a verdade. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br. Muito bom dia para você que está ligadíssimo aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas. Está no ar o Bastidores do Poder, nesta quinta-feira, dia 17 de novembro de 2022. O Bastidores do Poder é uma produção do Departamento de Jornalismo da Band+. Eu, Rose Guglielminetti, o Edmilson Siqueira, somos os apresentadores e produtores deste programa, que começa agora e vai até às 11h30. E, gente, a semana que vem, o nosso programa vai meio que mudar, viu? Então, nós vamos, como vai começar o horário da Copa, nós teremos alguns dias que nós não teremos o Bastidores do Poder, nós teremos os jogos da Copa, mas a gente vai informando para você ao longo da programação. Na mesa de som, nós temos o Danilo Capucci e na Central Técnica nós temos o Lucas Pessoa e também o Gil Kleber, que eu não sei onde ele está, gente, mas esse homem... É uma coisa, só se a gente não entra no horário, ele fica ligando aqui. Se eu falo alguma besteira, ele fica ligando aqui. Como eu sempre falo, né? Ele liga bastante. E fica fiscalizando os meninos. Eu não sei, Edmilson, o que ele faz. Eu tô tentando descobrir, entendeu? Eu tô querendo dividir o salário dele para mim, pro Danilo e pro Lucas e para você. Mas eu não sei se vai dar certo, entendeu? Bom dia, Edmilson. Bom dia, Rose, bom dia, ouvintes, boa tarde também a quem nos ouve às 15 horas, a partir das 15 horas. Hoje o Kleber é onipresente, ele está em todos os lugares, mas ninguém vê. Pois é, mais ou menos isso, viu? Bom, você pode acompanhar o Bastidores do Poder aqui no bandmulti.com.br, nos aplicativos Band Rádios e Rádio Bandeirantes de Campinas,
no youtube.com/Rádio Bandeirantes de Campinas e também no facebook.com/RB Campinas 857. Você pode mandar a sua mensagem de texto ou de áudio. Se você for mandar uma mensagem de áudio, por favor, mande com no máximo 30 segundos, estourando 40, gente, porque senão fica demais. Com o seu nome e a cidade onde você está falando, participe do programa, porque nós gostamos muito de fazer esse programa com os ouvintes. E você vai mandar para qual número? Para o 97102-1493. 97102-1493. Edmilson Siqueira, nós vamos começar hoje com o local. Eu preciso falar disso, né? Bom, gente, lembra que ontem o Gustavo Gimenez veio aqui dizer que na última terça-feira à noite teve uma confusão ali ao lado em frente, ou numa rua paralela do quartel da Escola de Cadetes, onde estão tendo as manifestações bolsonaristas contra, porque elas não aceitam o resultado das eleições. Pois bem, o Gustavo veio e contou pra gente que imagens colhidas pelas câmeras de segurança lá das ruas mostram um GM subindo uma rua com um filho adolescente e descendo a rua um casal. Esse casal, esse homem que fazia parte desse casal, ele esbarra no GM com o ombro de forma violenta. Aí o GM já cai no chão e ele então começa a socar esse GM. Tanto o adolescente quanto o GM estavam na manifestação bolsonarista, de forma gratuita, a agressão. O filho desse GM tenta socorrer o pai, a mulher vai para cima do adolescente, aí o adolescente sai correndo para pedir ajuda, e a mulher, então, ela, ao mesmo tempo que ela tenta tirar esse homem de cima do GM, ela também chuta a cabeça desse homem. Bom, obviamente, a identidade dessa mulher veio à tona, né? O PT disse que não sabe se ela é petista, mas tanto ela quanto esse homem os agressores, estavam numa manifestação pró-Lula e ela é assessora lá da Assembleia Legislativa de São Paulo, na verdade é secretária, que chama, né, secretária legislativa do deputado estadual Rodrigo Moraes. E ela ganha R$ 16.100 por mês. O que me chegou para mim ontem foi o seguinte, porque o Rodrigo Moraes é do PL. O PL é o partido do presidente da República. Aí todo mundo se pergunta, como que um deputado que é da direita contrata uma pessoa de esquerda? Aí a informação que chegou para a gente é que houve uma contratação cruzada, né? Ou seja, o irmão do deputado Rodrigo Moraes, ele trabalha na Secretaria de Trabalho e Renda, aqui da Prefeitura de Campinas, e ele ganha R$ 13.900 por mês. Então, o que falaram para a gente foi o seguinte, que o vice-prefeito, o Vanderlei de Almeida, pediu para que essa moça fosse contratada no gabinete do Rodrigo Moraes, e, por sua vez, o Rodrigo Moraes, então, pediu para que o irmão dele fosse contratado aqui em Campinas. Eu conversei com o Vandão ontem por telefone, o vice-prefeito. Ele disse para mim que tanto esse homem agressor quanto essa moça não são filiados ao PSB, que ele conhece a pessoa, ele disse que conhece, mas que ele não tem nenhum vínculo político com ela, que ela não faz parte do grupo político dele, e nenhum vínculo de parentesco, nada. Portanto, ele falou, eu não indiquei essa contratação ao Rodrigo, não tem nada a ver conosco. E segundo ele, o irmão do deputado trabalha na Prefeitura de Campinas como assessor há mais tempo do que a moça trabalha com o Rodrigo. Essa moça foi contratada em outubro de 2021 e o assessor, o irmão do deputado, trabalha na Prefeitura de Campinas desde a administração do Jonas Donizete. Ou seja, segundo ele, uma contratação não tem nada a ver com a outra. Em relação à violência, o Vandão disse que ele repudia, né, essa violência. Eu também conversei com o pessoal do PT, o pessoal do PT também disse que não conhece o casal, mas também repudia a violência. E o deputado Rodrigo
de Moraes, ele disse que ficou sabendo da agressão pela imprensa e pelo vídeo que foi gravado, e que essa moça está de férias, e quando ela voltar de férias, ele tomará as medidas cabíveis. Um outro vídeo, Edmilson, que eu te mandei, a gente vê esse casal lá no ato dos bolsonaristas. Os bolsonaristas, então, mandam eles embora, e eles vão embora, mas não deixam barato e acabam atacando aí esse GM. E as imagens, não dá pra gente ver aqui no YouTube. Já estão no YouTube, tá mostrando no YouTube. Gente, o pessoal daqui é muito eficiente. O Lucas e o Danilo são top. E quem tem o YouTube, quem está nos acompanhando pelo Facebook, vai observar as imagens. O homem é imenso, o agressor, e ele vai com uma fúria muito grande sobre esse guarda municipal. E, de fato, né, Edmilson, o extremismo não tem esquerda nem direita, né? Não. O curioso é que agora ninguém conhece o rapaz, ninguém é amigo de ninguém indicou ninguém, sabe? É todo mundo, esses dois são dois autônomos que surgiram de repente nas administrações da Assembleia Legislativa e da Prefeitura de Campinas. É muito curioso esse tipo de coisa, né? E o PT diz que eles não conhecem também, nunca foram petistas, embora apareça aí tem imagens dele com camisa do PT, Lula 2022, essa coisa toda, certo? Em suma, o que aconteceu é inconcebível, né? É inconcebível, totalmente inconcebível. O cara bateu no GM lá gratuitamente, por vingança, por ter sido expulso ou por odiar bolsonaristas, talvez, certo? O que é terrível também, né? É o mesmo erro que cometem os bolsonaristas com os discursos de ódio, e esse petista, sim, é simpatizante do PT, certo? E agredindo de forma covarde, totalmente covarde, um senhor de 51 anos de idade, ele é muito mais forte do que o senhor, ainda essa mulher ajuda a bater no cara. Quer dizer, são dois meliantes, esses dois caras, meliantes, eles devem ser presos, ainda mentiram na delegacia dizendo que foram agredidos primeiro, falaram mentira para o delegado no inquérito, certo? Eu espero que eles sejam penalizados também por isso, por dar falso testemunho, certo? Por uma acusação indevida, sabe? É o tipo de agressão inconcebível, certo? Que a gente não pode admitir. A polícia, a justiça tem que tomar providências duríssimas contra esse tipo de gente para que eles sirvam de exemplo para outros, sabe? E agora é engraçado, eu repito, é muito curioso, né? Que Vandão, que o deputado da Assembleia Legislativa, que o PT, todo mundo não conhece, não são militantes, não são daqui, não sei quem é, etc e tal, certo? Então é sempre assim. Na hora do aperto, eles tiram da reta, né? Sempre tiram, não querem saber de confusão por lado deles. Mas há uma grande possibilidade de que essas nomeações aí tenham sido aquela operação de nepotismo cruzado, né? Que um bota o irmão de um lugar no outro lugar, bota a prima do outro na cá, então, certo? Há uma grande possibilidade. Eu não creio um centímetro nessas declarações do Vandão aí. Pois é, ele disse que não é nepotismo porque não é parente, né? Aí eu falei, bom, mas então é indicação cruzada, né? Aí ele falou que não. Mas enfim, é o outro lado dele. A informação é que há um relacionamento, existe um irmão do deputado trabalhando na Secretaria de Trabalho e Renda há muito tempo, mas está aqui, né? E foi uma indicação política, né, Edmilson? Porque só de estar ali é uma indicação política, são cargos políticos, então há uma relação entre eles. Eu até perguntei para o Vandão, falei, Vandão, se não tem relação, por que dizem que a indicação é tua? Porque é o teu nome que está aparecendo, né? Aí ele falou, Rose, porque sou eu que sou o secretário de Relações Institucionais e que converso com os políticos. Esse papel é meu, então todo mundo coloca na minha conta, né? Não é não. Se não fosse o Vandão que indicasse, estava lá o nome de outra pessoa. A gente conhece políticos, eu já trabalhei na prefeitura, já trabalhei na Câmara, e todos os funcionários indicados por alguém têm o nome de quem indicou do lado, porque se acontecer alguma coisa, você sabe quem culpar, certo? É normal isso em todas as administrações. Não vem com esse papo não que eu sou o secretário disso, daquilo, tudo sai no meu nome. Não é não. Só sai no nome dele as pessoas que ele indica. Pois é. E aí, gente, bom, enfim, agora o meu desejo é que a polícia, de fato, de posse desse vídeo, não tem o que falar, gente. Não tem. Foi uma agressão, o GM cai surpreso, ele é agredido e já cai, ele não consegue nem se defender. Eu acho que ele fica tão perdido, assim, abismado com o que estava acontecendo, que ele não consegue se defender. Eu espero que tanto essa moça quanto esse homem sejam punidos, porque a agressão de ambas as partes não tem sentido, e houve ali uma agressão horrorosa,
que dá, assim, só de você olhar essas imagens, você fica com o coração palpitando, pelo menos eu fico, porque dá medo. E eu sempre falo para minha filha, cuidado com o que você fala, porque hoje em dia nós não podemos falar nada, porque se você fala uma coisa, já vem um leão, já vem uma pessoa brigar com você, leão entre aspas, né? Então tá muito difícil esse Brasil. Eu espero que o brasileiro comece a olhar para o outro como um semelhante, porque o teu direito ao voto, você pode votar em quem você quiser, e isso é democracia. Você vota em quem você quiser. Então, para de ficar fiscalizando o voto do outro e para de ficar se comportando como animal, porque quem se comporta desse jeito é animal. Então, o que nós estamos vendo é uma ação e uma reação odienta de pessoas brigando, de familiares brigando, e muita gente brincando que não sabe como que vai ser o Natal e o Ano Novo por conta da política. Então, assim, gente, até quando que nós vamos aguentar isso? Até quando que a gente vai ver esse bando de gente brigando por causa de político e de política? E ontem o Edmilson falou um negócio, daqui a pouco tá todo mundo compondo as forças, vai estar todo mundo falando. Hoje mesmo, o líder de governo do PT na Câmara Federal já falou que o Lira pode fazer parte da base de governo, ou seja, eles vão compor, gente. Pode fazer não, Rose. O Lira já é da base do governo, porque essa entrevista que o líder do PT deu na Folha é para ratificar, para jogar aí, para assimilar essa situação, para os bolsonaristas assimilarem. Não, o Lira já é nosso e acabou, certo? Já mudou. Então, essa defesa toda, o Centrão vai ser contra o Lula, mas nada. O Centrão vai ficar onde sempre esteve, ao lado do governo, seja o governo que for. A gente vai ouvir um participante aqui que está falando da imagem, um ouvinte nosso. Vamos lá. Oi, pessoal, bom dia. Sobre esse caso que vocês estão falando, eu estava lá, viu? Eu vi tudo, eu conheço o rapaz, a moça, tudo. Se vocês quiserem maiores informações, é só vocês me retornarem. Que faz tempo que eu mando para vocês nunca me retornaram. Eu moro aqui em Campinas há 55 anos. Quem que está falando, será? Pois primeiro assim, deixa eu te explicar. Eu não tenho como te retornar porque eu estou ao vivo, né? Então, se você quiser mandar um áudio, 40 segundos, explicando o que você viu, a gente vai por aqui, como eu coloquei aqui. Então, assim, se você manda as mensagens aqui para mim, pelo menos, ou eu tento ler, ou eu tento colocar, né? Mas, enfim, manda pra gente, explica de fato o que aconteceu, porque nós estamos fazendo as matérias em cima das imagens de vídeo. Mas você, como é uma testemunha ocular, ou se você quiser ligar aqui ou mandar o seu telefone, a gente liga para você e coloca você no telefone. Por telefone você fala conosco. Manda o teu telefone e eu te entrevisto aqui, eu e o Edmilson, não tem problema. E você conta pra gente exatamente o que aconteceu. Você pode... Você viu, né? O que você viu lá, né? É isso. Edmilson, nós temos aqui o Wagner dizendo o seguinte, sobre o caso das agressões, percebam. Sempre que se descobre que são pessoas envolvidas com grupinhos políticos daqui ou dali, todo mundo corre para dizer que não conhece. Curioso, ninguém é pai do filho feio, não é? Em que pese as vias de fato, é um bando de gente que vive grudada no dinheiro público. Em tempo. Sobre a fala do Lula ontem, não sei se vocês ouviram a participação do Cláudio Humberto hoje de manhã no jornal Gente da Band de São Paulo. Foi fantástico o que ele disse em relação à fala do futuro presidente. Que Deus ajude esta nação, Wagner. Eu não ouvi o que o Cláudio Humberto falou e o que o Wagner já está antecipando é o seguinte. Ontem, o Lula voltou a criticar o teto dos gastos e a defender a responsabilidade social. Durante o evento da COP27 no Egito, o presidente eleito afirmou, abre aspas, o Lula falando, o que é o teto de gasto no país? Se o teto de gasto fosse para descobrir que a gente não vai pagar a quantidade de juros para o sistema financeiro que a gente paga todo ano, mas a gente fosse continuar mantendo as políticas sociais intactas, tudo bem. Mas não, você tenta desmontar tudo aquilo que é do social, mas não mexe um centavo do sistema financeiro. Não mexe um centavo daqueles juros que os banqueiros têm de receber. Lula afirmou que as reações negativas do mercado às suas declarações estão ligadas a especuladores. Ah, mas se eu falar isso, vai cair a bolsa, vai aumentar o dólar. Paciência, porque o dólar não aumenta e a bolsa não cai por conta das pessoas sérias, mas por conta dos especuladores que vivem especulando todo santo dia.
nós vamos cumprir a meta da inflação, sim, mas nós temos que ter meta de crescimento. Como temos que ter meta de crescimento? Como vamos fazer que a riqueza seja distribuída? Ontem, o vice-presidente eleito, o Geraldo Alckmin, apresentou a minuta da PEC de transição ao Congresso Nacional, que prevê ali o pagamento de R$600 para o Bolsa Família e também um dinheiro para educação, porque no atual orçamento o que está previsto é um pagamento do Bolsa Família de R$405 e ainda com cortes severos nas verbas para habitação e na farmácia popular. Essa PEC, ou a autorização que o Lula quer para gastar fora da PEC dos gastos, não tem data, não tem prazo, ou seja, a impressão que dá é que seria até o final ad eterno, né? E traria um gasto ali de 175 bilhões a mais com o programa social só no ano que vem. Há um debate, né, Edmilson? Eu tendo a entender o seguinte, eu acho que precisa atender os pobres e cuidar do social. Não dá para cortar dinheiro de farmácia, não dá para cortar dinheiro de habitação, não dá para te cortar dinheiro de educação. Mas também não dá para a gente ficar estourando o teto. O Datena, pela primeira vez na vida, eu estava ouvindo ele antes de entrar, e eu tendo a concordar com ele quando ele falou, puxa vida, quando o Bolsonaro gastou para poder com outras questões, ninguém falou nada. Mas agora que vai gastar com pobre, está todo mundo reclamando. Eu acho que você não pode ter irresponsabilidade de sair gastando adoidado sem que tenha um teto de gastos. Mas eu também não acho que você não tem que garantir essa política social. Eu não ouvi o que o Cláudio Humberto colocou, mas Edmilson, é complicado, né? Na verdade, o PT fez uma promessa de campanha que precisa cumprir e não tem dinheiro, né? Exatamente, não tem dinheiro. E para onde vai arranjar esse dinheiro? Fazendo dívida, né? Como é que você faz para arranjar esse dinheiro sem fazer dívida? Você enxuga a máquina, você vende estatal, sabe? Vende esse monte de estatal que tem, que só serve para ter apaniguado, pendurado na folha salarial, certo? Você vai conseguir muito dinheiro, certo? O próprio Guedes, no começo do governo Bolsonaro, dizia, não, vou conseguir 1 trilhão daqui, 1 trilhão dali. Vendendo estatal, talvez até consiga isso mesmo, certo? Mas tem que fazer um programa sério de venda de estatal, e o Lula não vai fazer isso nunca, a gente sabe disso. Agora o Lula começa mal, né? Dizendo, culpando os banqueiros, né? Só para se ter uma ideia, quando o Lula entrou no governo em 2003, a dívida do Brasil era de 800 bilhões de reais, certo? Eu não lembro se é de reais ou de dólar, mas acho que era de reais. Não, porque naquela época o real e o dólar eram muito parecidos. E quando ele saiu do governo, no governo dele, dos 8 anos dele, a dívida do Brasil era de 2 trilhões de reais, ou de dólares, no caso, certo? Ou seja, ele quase triplicou a dívida do Brasil, e ele conseguiu esse dinheiro com quem? Para financiar o governo dele, para financiar as dívidas dele, para permitir que ele fizesse os programas que ele fez, com os banqueiros, certo? Exatamente com os banqueiros. Ele endividou o Brasil até o pescoço para fazer o governo dele. Agora ele vem falando, não, nós não vamos pagar para dar dinheiro para banqueiro, não sei o que lá, teto de gasto para dar dinheiro para banqueiro. Não, dinheiro de banqueiro é dinheiro que o governo usou para se financiar, para poder sobreviver, sabe? O Lula, ele ouve os conselhos da turma de esquerda dele, ele fica falando essas bobagens por aí. Ele não entende que o dólar vai subir, paciência. A bolsa vai cair, paciência. Não, o dólar e a bolsa, quando sobem, certo? Quando uma cai e outra sobe, é reação. É reação ao que o governo faz, sabe? Eles não estão lá assim, vamos subir para forçar o governo. Não, é o contrário, sabe? E quando a bolsa cai e o dólar sobe, vem inflação na esteira disso. A inflação come dinheiro. Come dinheiro de quem? Da classe pobre que ele quer ajudar, sabe? O Lula tem que entender isso. Que enquanto tiver inflação no país, certo? Não se pode diminuir os juros. Enquanto não diminuir os juros, o governo tem que arranjar dinheiro para pagar esses juros, sabe? É uma coisa inconcebível que não se perceba o óbvio, certo? Eu não sou economista, eu ouço outros economistas falando isso e fico abismado. Falo, como é que as pessoas não percebem isso? Como é que tem economista como o Mercadante, como outros aqui da Unicamp de Campinas, que falam, não, tem que fazer isso, tem que dar, não importa o teto de gasto, não importa a responsabilidade fiscal, temos que ajudar os pobres. Tem que ajudar os pobres, mas o governo tem bilhões e bilhões de reais que são gastos inutilmente nesse país, certo? Se não acabar com esse gasto inútil, nós nunca vamos acertar a balança do
Brasil, a folha do Brasil, o que entra e o que sai, sabe? Esse negócio, ou seja, não pode gastar mais do que entra. Se gastou mais do que entra, ou penalizado vai ser, em última instância, o pobre desse país, ou exatamente quem o Lula quer ajudar. Então, vira um discurso demagogo e ignorante, esse que o Lula fez, de paciência para o dólar, paciência para a Bolsa. É de uma ignorância sem tamanho. Ou ele instala, então, uma ditadura socialista e estatiza toda a economia, ou se ele quer viver numa democracia capitalista, ele que jogue com as regras do jogo, senão ele vai penalizar exatamente o povo que ele quer ajudar. Pois é, mas eu acho que ele só está jogando, falando por falar, mas só que é aquela história que eu sempre falei do Bolsonaro. O Bolsonaro tinha que ter noção que ele era presidente, tudo que ele falava impactava o mercado e tinha consequência. É a mesma história do Lula, então o Lula precisa saber o que ele está falando. Olha, Edmilson, o nosso ouvinte aqui, o Celso Santos, ele escreveu e tem muito a ver com o que você acabou de colocar. Ele diz assim, não há nada errado em priorizar o social. Não há nada de errado que o país se endivide para alimentar os necessitados. Isso é uma questão humanitária. O que não ajuda é o discurso de palanque do Lula colocando o povo contra o mercado financeiro. É a volta do nós contra eles com uma nova roupagem. Do jeito que as coisas estão caminhando, o auxílio pode ser R$2.000 e será consumido pela inflação e turbulência econômica que poderemos viver. Que Deus nos ajude. É exatamente isso que o Celso está colocando e que nós já colocamos isso lá no passado. Porque quando você tem um estouro do teto de gasto, com uma inflação muito alta, você pode ter o próprio auxílio alimentação, que eles estão fazendo um esforço para poder pagar o Bolsa Família de R$600, vai virar 200 conto com uma inflação alta. Claro. Não, é isso. Então, eu consigo entender o que o Lula está colocando, assim, no sentido de que, puxa vida, eu quero pegar esse dinheiro para não gastar com qualquer coisa. Eu não vou gastar com firula, eu vou gastar para poder atender o social. Ótimo, tá? Perfeito. Mas precisa ter responsabilidade fiscal. Então, precisa olhar o orçamento e tentar ver, tira da PEC dos políticos, da PEC da PEC do segredo lá, como chama? Da PEC... Orçamento secreto. Do orçamento secreto, é isso aí, os meninos estão dando risada aqui. Do orçamento secreto, diminui as vantagens dos políticos, diminui os cargos comissionados, tenta reduzir o custo da máquina pública. Claro. E aí pega esse dinheiro e paga o social. É isso que nós queremos. Né? Agora, o que não dá... A gente não vê esforço nem intenção alguma do governo, tanto do governo Bolsonaro, que havia prometido esse tipo de coisa, né? Vamos ter, acho que 10, 15 ministérios, tá bom, já teve 20 e tanto, certo? O Lula já vai aumentar para 30 e não sei quanto, certo? Tudo isso é despesa, né? Sabe? E não vê esforço nenhum em diminuir, enxugar a máquina pública, em diminuir os cargos de confiança, em diminuir os assessores todos, em diminuir os salários dos marajás todos do Poder Executivo, do Poder Judiciário. Pega a folha do Judiciário, em cada cúpula do Poder Judiciário, quem ganha menos de 100 mil por mês, muito acima do teto salarial do Brasil, né, que é de R$39 mil hoje, se eu não me engano, certo? Agora mesmo, o governador no estado de São Paulo acabaram de aumentar o salário do governador parece que de 25 para 39, de 29 para 39 mil reais por mês, sabe? Um negócio absurdo, certo? Isso provoca uma escala. Já foi aprovado? Já foi aprovado? Porque estava no... Se não foi aprovado, eles estão querendo. Isso, sim, nós colocamos, certo? A gente era para ter falado isso, porque isso vai gerar um efeito cascata, que vai gerar uma despesa enorme aqui. Pois é. Então, isso eles não falam disso, né? Daí fica falando, não tem dinheiro, não vamos pagar o juro da dívida. Tem que pagar o juro da dívida, senão o país quebra, sabe? O país não recebe mais investimento nenhum. Daí nós vamos ter que fabricar dinheiro. Daí vai tudo para água abaixo, né? Não tem mais jeito. Nós vamos voltar à inflação do Sarney lá daquela época, certo? Que tinha aumento de preço todo dia. 3,5% de inflação ao dia. E as maquininhas, a gente tinha que correr atrás dos caras com as maquininhas no supermercado, passar na frente deles para pegar um produto antes que aumentasse o preço. Isso era diário, tinha 10, 15 funcionários no supermercado com as maquininhas andando para lá e para cá. Isso pode voltar. Se continuar essa irresponsabilidade, tanto no discurso quanto na prática, essa época terrível para o brasileiro pode voltar. Olha, gente, na verdade, eu preciso ir para o break e eu vou voltar para falar do salário do governador. Vamos rapidinho para o break, a gente volta daqui a pouquinho. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Oferecimento. Recap, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e Região. Acesse recap.org.br.
Ações dos governos federal e estadual foram certeiras em um dos principais problemas do setor de combustíveis, a carga tributária. O RECAP, Sindicato dos Postos de Combustíveis de Campinas e região, agradece e comemora essas medidas, que foram positivas para os postos e para a sociedade. Continuamos as mobilizações, com foco também em coibir fraudes e a sonegação fiscal no setor, que geram enormes prejuízos a todos. Saiba mais em recap.org.br. Futebol é com a Rádio Bandeirantes. Narração com emoção, comentários com credibilidade. Acompanhe a melhor cobertura na Rádio Bandeirantes de Campinas, em AM 1170 e FM 85,7. E também pelo youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Apoio! Atacado Obra Já. Os menores preços e as melhores marcas para a sua obra. Rocha Autopeças, sempre oferecendo peças de qualidade com preços justos. Sofisticar Autovidros, oficina especializada em acessórios e vidros automotivos. Seja uma autorizada Sofisticar. WhatsApp 11 96429 0680. Aeropisos, vai construir ou reformar? Aeropisos é o lugar. Acesse aeropisos.com. Implante dentário é na Odontoclinic. Chame e agende sua avaliação. Fone 3342-7000. Anhanguera Ferramentas, a maior Black Friday de ferramentas com as melhores marcas em Campinas, Jundiaí e Limeira. Acesse anhangueraferramentas.com.br. Na Corbella Tintas você encontra Coral Proteção Anti-Mosquito. Atendimento e qualidade só tem ela. Corbella. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade, sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite, na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável, uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade, sábado 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Agora, News Drops com Henrique do Vale, direto de Nova York. Um juiz federal bloqueou o título 42, que é uma regra que permitiu às autoridades dos Estados Unidos expulsar mais de 1 milhão de imigrantes que cruzaram a fronteira Estados Unidos e México. Isso deixa o governo Biden sem uma das principais ferramentas que implementou para lidar com os milhares de imigrantes que chegam à fronteira diariamente e pode restaurar o acesso ao asilo para os migrantes que chegam. Embora a regra tenha sido elaborada pelo governo Trump durante a pandemia do Covid-19, o governo Biden se baseou fortemente nela para administrar o aumento de imigrantes na fronteira. A administração solicitou uma suspensão da decisão por 5 semanas, de acordo com o processo judicial. E líderes mundiais estão tentando neutralizar uma possível escalada na guerra de meses na Ucrânia, depois de um míssil de fabricação russa cair no leste da Polônia, matando 2 pessoas. O incidente marca a primeira vez que um país da OTAN foi atingido diretamente durante o conflito. Autoridades informadas sobre as avaliações iniciais dos Estados Unidos disseram que parece que o míssil se originou na Ucrânia, embora tenha sido fabricado na Rússia. Alguns analistas acreditam que o míssil foi disparado por forças ucranianas, tentando inclusive interceptar um ataque russo. E fechando o nosso boletim de hoje, o frio está chegando de forma antecipada aqui nos Estados Unidos. Um sistema de baixa pressão no sudeste está atualmente nas planícies centrais, trazendo chuvas e nevascas. É o primeiro evento climático de inverno notável da temporada para a maioria da região, de acordo com o Centro de Previsão do Tempo. Prevê-se que áreas costeiras do meio Atlântico e do Nordeste recebam chuva fria, já que as temperaturas devem permanecer um pouco acima de zero. Mais de 225 milhões de americanos terão temperaturas iguais ou abaixo de zero nesta semana, o que representa cerca de 70% da população dos Estados Unidos. Você ouviu News Drops aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade.
Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estou de volta com Bastidores do Poder, agora nesta quinta-feira, dia 17/11/2022. E só para a gente poder encerrar o assunto do salário do governador, é o seguinte, gente, nós temos um projeto que está tramitando na Assembleia Legislativa que concede um reajuste de 50% no salário do próximo governador, do vice e dos demais secretários. Esse projeto deve trazer uma despesa de 1,5 bilhão para a folha de pagamento do Estado, uma vez que eleva também o teto do funcionalismo público e aumenta o salário de milhares de servidores públicos. E aqui em Campinas também vai refletir, porque o salário do prefeito é de acordo com o salário do governador. Aumentando o salário do prefeito de Campinas, que hoje está em 29, com isso, esse novo salário, esse aumento de 50%, eleva o salário para 39 mil, também gera um efeito cascata aqui em Campinas, que chega mais ou menos a, pelo menos aí, 150 funcionários que terão um efeito, um aumento de salário de forma automática e que vai gerar despesas aqui em Campinas. Eu vou pedir para o Gustavo, se ele puder voltar depois. Pode ser, Gus? Porque o nosso entrevistado já está na linha, para você não ficar aqui esperando. Gustavo é o nosso ajudante aqui, eu estou brincando, o nosso editor, apresentador do Bora, e ele sempre participa. Bom, quem está conosco é o professor Luiz Carlos Dias, da Unicamp, e ontem à tarde eu conversei com ele para ver se ele poderia participar do programa, e ele conseguiu um horário na agenda. Professor, bom dia, bem-vindo ao Bastidores do Poder. Bom dia, Rose, bom dia, Edmilson, para mim é sempre um prazer estar aqui, bom dia a todos os ouvintes do Bastidores do Poder. Bom, professor, vamos começar com essa subvariante, né, que está circulando em São Paulo, que está aumentando já as internações, e com uma preocupação, aqui em Campinas, por exemplo, nós temos pelo menos 900 mil doses à espera dos braços dos moradores de Campinas que não foram tomar a terceira e a quarta dose. Houve uma ampla vacinação da primeira e segunda dose, então você tem uma cobertura boa, mas muita gente não voltou para tomar essas duas doses. Nós entrevistamos a semana passada a Andréa von Zuben, que é a diretora do DEVISA, do Departamento de Vigilância em Saúde em Campinas, e ela disse que essa subvariante deve chegar em Campinas, já chegando essa semana, na próxima semana, que é um prazo de 2 semanas, que sempre acontece quando um vírus começa a circular na capital, para se interiorizar, é mais ou menos esse período. Ela acredita que vai chegar, que pessoas vão ficar doentes com a Covid, mas ela espera que seja uma letalidade muito menor por conta da vacinação. Mas, ao mesmo tempo, ela diz que é muito problemático as pessoas não terem tomado a vacina. Como que o senhor está vendo essa subvariante que está circulando na capital, e ontem mesmo tem uma outra subvariante que está circulando lá no Amazonas? Precisamos da cobertura, é isso, né? Olha, sem dúvida nenhuma, né? As vacinas, elas mudaram o curso natural da doença, né? Graças às vacinas, nós saímos daquele caos que nós atravessamos aí em 2020 e 2021. Mas nós cansamos da Covid, mas parece que a Covid não cansou da gente, né? Com o aumento nessa taxa de transmissão que está sendo observada, o que a gente espera nesse momento, Rose, é um aumento acelerado dos casos, principalmente nas próximas 2 semanas, né? O número de óbitos ainda não foi impactado, mas também, certamente, daqui a umas 2, 3 semanas, nós vamos ver um pequeno aumento no número de óbitos. O surgimento dessa subvariante, que é a BQ1, ela está levando a uma transmissão maior, ela é uma variante bem transmissível. Agora, o que preocupa, Rose, não é a primeira dose das vacinas, porque eu peguei dados aqui, ó, o Brasil aplicou até o momento, cerca de 91% da população vacinável tomou a primeira dose. Cerca de 86% da população vacinável tomou a segunda dose, mas isso foi há algum tempo. O que mais preocupa são as doses de reforço. A primeira dose de reforço foi aplicada em apenas 59% da população, e a segunda dose de reforço em algo em torno de 20% da população. Essas 2 doses de reforço, elas são absolutamente essenciais para a gente frear a disseminação do vírus, diminuir a circulação dessa nova variante, né, e poder fazer com que
poder tornar essa nova onda uma onda mais leve, uma onda mais curta, como de certa forma, né, está sendo observado, por exemplo, na França, no Reino Unido, na Alemanha, na Bélgica. A BQ1, que é essa nova variante, ela é uma variante, ela é uma sublinhagem da variante Ômicron, que está circulando aqui no Brasil já desde o começo do ano. Ela lá nesses países citados, ela levou a um aumento no número de casos, mas ela levou a menos hospitalizações, a um menor número de óbitos. Ela está sendo uma onda mais leve, uma onda mais curta. Por quê? Porque ela encontrou também bastante gente vacinada, né? Agora, é preocupante no ponto, no sentido de que poucas pessoas foram tomar as doses de reforço, e principalmente as nossas crianças não estão sendo vacinadas. A taxa de cobertura vacinal para as nossas crianças contra a Covid, ela é ridícula, comparada, né, com aquilo que a gente pode fazer no país. Você citou aí, né, que essa variante pode chegar aqui no Brasil. Ela já está no Brasil, ela vai chegar em Campinas, ela vai chegar em todos os estados brasileiros. As ondas que a gente observa aqui, elas vêm sempre depois das ondas lá na Europa. Mas o que a gente espera é a mesma tendência, que se repita aqui aquilo que a gente está observando na Europa, que tem sido uma onda, que vem sendo uma onda mais leve, uma onda mais curta. Mas para isso, gente, é fundamental se vacinar e é fundamental tomar as doses de reforço, porque a vacina, ela diminui a chance de hospitalização, diminui a chance de óbito, diminui a chance de ter uma Covid longa, diminui a chance de ter sequelas irreversíveis. Então é fundamental também nesse momento, principalmente para as pessoas mais idosas, que têm comorbidades, fazer uma avaliação de risco, né? As máscaras, gente, elas, principalmente em locais fechados com aglomeração, elas protegem contra todas as variantes. Manter as medidas não farmacológicas, né, como as medidas de distanciamento físico e lavagem de mãos e uso de máscaras, nesse momento, ele vai ser fundamental para que a gente possa passar por essa onda, né, de uma forma um pouco mais tranquila do que as anteriores. O professor Edmilson que está falando, bom dia ao senhor. O senhor aconselharia, por exemplo, agora a cidade de Campinas a tomar atitude, a voltar a usar máscaras em todos os ambientes fechados ou em ambientes de aglomeração? O senhor acha que a prefeitura está demorando para tomar essa atitude? Olha, isso cada um de nós agora precisa gerenciar riscos individuais. Nós aqui na Unicamp, por exemplo, adotamos a medida de voltar ao uso de máscaras, viu, nos ambientes fechados, nas salas de aula, não no ambiente aberto. Então, usar máscaras em locais fechados ou com aglomerações, em elevadores, no transporte público, eu acredito que seja uma boa medida, Edmilson, para que a gente possa diminuir, né, a disseminação, o espalhamento desse vírus. E, sem dúvida nenhuma, a prefeitura tem que adotar, né, campanha de esclarecimento, de conscientização da população para a vacinação, para tomar as doses de reforço. Quem não tomou a primeira dose, tem gente que não tomou? Tem, vai tomar. Quem não tomou a segunda dose, vai tomar. E quem não tomou as doses de reforço, a primeira dose de reforço, que seria a terceira dose, e a segunda dose de reforço, considerada a quarta dose, deve tomar, porque é assim, né, com essa cultura de vacinação é que nós vamos frear a disseminação e o espalhamento desse vírus. Professor, hoje, o Estado de São Paulo, a cobertura infantil da vacina contra a Covid está, como o senhor falou, assim, irrisória, né, uma coisa horrorosa. O senhor acha que os pais vão aderir à vacinação dos bebês contra a Covid, ou o senhor acha que a desinformação vai fazer com que esse pai não leve essa criança para poder tomar a vacina? E só que também uma das questões de que muitas vezes a criança não foi imunizada é porque faltou vacina nos postos de saúde. Aqui em Campinas, por exemplo, nós tivemos casos em dias que Campinas teve que suspender por falta do imunizante, porque não veio do Ministério da Saúde. Então, também, quando você não tem, por parte do poder público, a liberação das doses, também pode provocar problemas para o pai, que não tem tanto tempo, ele vai no posto de saúde para aplicar a injeção no filho, não está lá, você vai ficar desanimado. Então, também, o Estado tem que oferecer essa retaguarda, né? Olha, Rosa, eu poderia listar uma série de razões que levaram a essa baixa taxa de cobertura vacinal para as crianças, né? Para você ver aqui, eu também tenho os números, tá? O total de crianças de 3 a 11 anos que tomaram a primeira dose até o momento no Brasil é de cerca de 53% da população de 3 a 11 anos. Isso é muito baixo.
considerando que nós temos o PNI, um dos maiores programas de imunização do mundo, principalmente para os países com mais de 100 milhões de habitantes. O total de crianças de 3 a 11 anos que estão totalmente imunizadas, que tomaram as 2 doses, porque por enquanto só tem 2 doses recomendadas para essa faixa etária, é de 36%. Esse número é ridículo. Agora, em setembro, a Anvisa liberou a vacina pediátrica da Pfizer para bebês, né? A partir de 6 meses até crianças de 2 anos, 11 meses e 29 dias. Essa é a última faixa etária com aprovação para vacinar, né? Antes, as crianças a partir de 3 anos, elas já estavam contempladas aí com as outras vacinas, né? Como eu já citei. A Anvisa aprovou. Mas não satisfeito, infelizmente, o Ministério da Saúde inventou um comitê para atrasar mais uma vez a vacinação de crianças, né? Esse comitê de especialistas recomendou a aprovação da vacina, que já havia sido recomendada pela Anvisa, então não haveria necessidade desse comitê, mas nem assim o Ministério da Saúde comprou vacinas suficientes para vacinar as nossas milhões de crianças. O Ministério da Saúde comprou apenas 1 milhão de doses da vacina da Pfizer para criança de 6 meses, né, em diante. E aí, e infelizmente recomendou o uso dessa vacina para todas as crianças, deveria recomendar para todas as crianças a partir de 6 meses, mas o Ministério recomendou apenas para crianças com comorbidades, entende? Então não tem sentido nenhum, para essa faixa etária, é até difícil você avaliar comorbidades, né? Recomendar apenas para crianças com algumas certas comorbidades. Né, todas as crianças dessa faixa etária, elas deveriam estar sendo vacinadas. Nós deveríamos ter vacinas para toda essa população, porque essa população hoje ela está desprotegida. Então não tem o menor sentido o Ministério da Saúde restringir a vacinação desse grupo para casos com comorbidades. Definir comorbidades para crianças de 6 meses, né, eu penso que seja até muito complicado. Eu vejo isso como mais um exemplo da falta de compromisso, né, do governo federal, do Ministério da Saúde com a proteção das crianças. Desde que a vacinação infantil foi aprovada, lá em dezembro de 2021, nós passamos pela maior campanha de desinformação da história. O que isso implica? Que nesse momento em que a variante BQ1 da Ômicron, que é uma sublinhagem da Ômicron, né, ela está chegando e ela é muito transmissível, aquelas pessoas não vacinadas estão desprotegidas, as crianças menores de 3 anos elas estão desprotegidas para enfrentar essa nova onda de Covid, né? Nós temos aí, eu faço, Rose... Professor, eu posso pedir um minutinho, porque eu tenho que ir para o intervalo e a gente volta daqui a pouquinho, que o senhor continua explicando para a gente. Tá, joia. Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Um exemplo do quanto a tecnologia pode ser uma aliada no compromisso com o meio ambiente. A Sala de Situação Sanasa é uma instalação onde diversas informações são obtidas e analisadas em tempo real. Capacidade dos reservatórios, captação em tempo real, localização de viaturas e tipos de ocorrências atendidas. Além disso, os técnicos também têm em tempo real números do funcionamento de ETAs e EPARs. A Sala de Situação Sanasa, inédita no setor de saneamento brasileiro, é motivo de dezenas de visitas de outras empresas do setor, além de organismos nacionais e internacionais que pesquisam inovação no setor de saneamento. Assim como Sanasa, a palavra sustentabilidade também começa com a letra S. Momento Sustentabilidade. Apoio Sanasa. A vida em primeiro lugar. Agilizou, o Detran tá comigo. Agilizou, tenho tudo que preciso. Em 4 anos, o Detran São Paulo se transformou por você. 90% dos serviços você já resolve pelo celular ou pelo site. Primeira habilitação, CNH definitiva, segunda via ou renovação, licenciamento, transferência de veículo e muito mais. Detran São Paulo. Governo do Estado de São Paulo. Alô,
galera de Campinas e toda a região, um grande beijo do Edson, um grande beijo do Hudson. E nós estamos aqui para fazer um convite muito especial. Um evento beneficente em prol da Casa de Maria de Nazaré. É isso aí, com um jantar do buffet Cláudia Porteiro e a apresentação do nosso show Iguais. Convidamos todos vocês, dia 23 de novembro, a partir das 19 horas, lá na Ípica, tá bom? Informações do telefone, ó, 3233-6644 ou WhatsApp 98337-6555. Apoio Grupo Bandeirantes de Comunicação. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade. Sábado, 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. No YouTube da Rádio Bandeirantes Campinas, você fica por dentro de tudo o que acontece em nossos estúdios, além de conferir nossas transmissões ao vivo de jornalismo e esporte. E você ainda pode conferir nossos podcasts. Vai lá, se inscreve no nosso canal e não esqueça de ativar o sininho. youtube.com/Rádio Bandeirantes Campinas. Agora, notícias da hora com as notícias locais, nacionais e internacionais, direto da redação da Rádio Bandeirantes. Nenhum apostador acertou as 6 dezenas do último concurso da Mega Sena realizado na noite dessa quarta-feira, dia 16. E o prêmio, que era de 10 milhões de reais, acumulou. Foram sorteadas as dezenas 01, 23, 32, 33, 36 e 59. Para o próximo concurso, que será realizado nesse sábado, dia 19, a Mega Sena vai sortear um prêmio estimado em 38 milhões de reais. As apostas podem ser feitas até às 7 horas da noite do dia do sorteio, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples com 6 dezenas marcadas custa R$ 4,50. Você ouviu Notícias da Hora, aqui na Rádio Bandeirantes. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Nós estamos de volta com o Bastidores do Poder e nós estamos ouvindo o professor Luiz Carlos Dias sobre a Covid-19. No bloco anterior, ele estava falando sobre a desproteção das crianças. Professor, se o senhor quiser continuar falando. Então, Rose, a maioria dos brasileiros menores de 3 anos hoje está desprotegido para enfrentar essa nova onda da doença, né? Então, nós deveríamos estar fazendo uma campanha de vacinação infantil muito intensa para atingir o público infantil, para proteger nossas crianças em virtude dessa nova onda. Uma campanha de esclarecimento nacional em todas as mídias, né? Eu faço um levantamento, Rose, quinzenal ou a cada 3 semanas sobre o número de óbitos de crianças na faixa abaixo de 1 ano, de 1 a 5 anos e de 6 a 19 anos, baseado nos boletins epidemiológicos do Ministério da Saúde. Então, são dados oficiais que estão disponíveis no site do Ministério da Saúde para todo e qualquer cidadão brasileiro. Olha só, eu concluí esse levantamento ontem, eu atualizei ontem. Desde o início da pandemia, foram 1.071 óbitos, 1.071 em crianças abaixo de 1 ano de idade causados por Covid-19. 594 óbitos na faixa etária de 1 a 5 anos confirmados por Covid-19. 1.740 óbitos na faixa de 6 a 19 anos. Infelizmente, o Ministério da Saúde não fracionou essa faixa etária. Então, 1.740 óbitos na faixa 1.740 na faixa 6 a 19 anos causados por Covid-19. Isso totaliza aí 3.405 óbitos na faixa de 0 a 19 anos, provavelmente muito subnotificada. Nós temos estudos brasileiros que mostram que cerca de 72% das crianças e adolescentes com Covid que faleceram não tinham nenhuma comorbidade prévia. Metade das mortes foi registrada, né, nas crianças abaixo de 1 ano.
em crianças saudáveis. O Brasil, infelizmente, é um dos países que mais teve óbitos de crianças causados por Covid-19 no mundo. Tá? E hoje nós temos vacinas para todas as crianças a partir de 6 meses, né, que já podem ser imunizadas. O Ministério da Saúde precisa comprar, né, essas vacinas, precisa fazer uma campanha nacional de esclarecimento, de conscientização da população, de pais, de avós, de responsáveis por essas crianças, para adotarem a vacinação. Hoje nós temos a vacina da Pfizer, que tem um frasco de cor vinho, né? Ela é disponível em 3 doses, viu, Rosa e Edmilson, para bebês a partir de 6 meses, até crianças, né, com 4 anos, né, com comorbidade. São as 2 primeiras doses, elas são administradas com intervalo de 21 dias, né? A terceira dose, 8 semanas depois da segunda dose. Então, essa é a mesma vacina da Pfizer usada, por exemplo, para crianças na faixa de 5 a 11 anos, só com uma dose menor, a dose de 3 microgramas por dose. A vacina da Pfizer tem um frasco laranja, é a que está disponível em 2 doses para crianças entre 5 e 11 anos, no intervalo de 21 dias. E nós temos ainda a Coronavac, né, que tem um frasco cinza, que é disponível para crianças de 3 a 11 anos, em 2 doses administradas no intervalo de 4 semanas. Professor, o senhor falou durante essa entrevista aí em cultura de vacinação, que precisa começar a ter de novo no Brasil, falou em falta de compromisso do governo federal com essa vacinação, certo? E não é só a vacinação da Covid especificamente, né? O próprio Instituto Oswaldo Cruz fez recentemente, a Fundação Oswaldo Cruz fez recentemente um apelo, né, aos cientistas lá, para ver se a gente aumenta a vacinação no Brasil de todas as outras vacinas, né? Poliomielite, sarampo, febre amarela, gripe, que está com 59%, só quando o preconizado pelo próprio Ministério da Saúde é 95%. Né? O que o senhor diria que o novo governo, que a gente prevê-se, né, que o novo governo não vai ser negacionista como o anterior, certo? Ele tem que fazer para retomar isso, para colocar novamente a salvo, né, milhões e milhões de pessoas, não só com relação ao Covid, mas também com relação às crianças que precisam tomar essas doses de vacina e que os pais estão se afastando cada vez mais dessa cultura de vacinação que o senhor falou. O que precisa ser feito no Brasil para recuperar esse patamar de vacinação necessário para a saúde da população em geral? Olha, muito boa a sua questão, Edmilson. Desde 2015, o Brasil já vem vivendo quedas sucessivas na cobertura vacinal das principais vacinas para as nossas crianças até 5 anos, né? Aquelas doenças, né, que a gente conheceu, meningite, tuberculose, tétano, difteria, febre amarela, poliomielite, meningite, sarampo, né, como foi citado, elas são controladas graças à vacina. Elas são controladas graças a uma alta taxa de cobertura vacinal. O vírus que transmite sarampo, por exemplo, ele tem uma taxa de reprodutibilidade basal muito alta. Uma pessoa pode transmitir para outras 15, para outras 18 pessoas. Então, você tem que manter sempre uma alta taxa de cobertura vacinal, que para essas doenças, graças ao PNI, ao SUS, que como eu já citei aqui, o PNI, o Programa Nacional de Imunizações, é um exemplo para todos os países, principalmente os países com mais de 100 milhões de habitantes. As taxas de cobertura vacinal sempre foram altas, mas nós sempre tivemos campanhas nacionais no rádio, na televisão, no jornal, em todas as mídias, em horário nobre, para conscientização da população brasileira sobre a importância de se vacinar. Por quê? A população acha que essas doenças, elas não estão mais aí, mas elas estão todas, elas podem voltar a circular se a cobertura vacinal cair, e ela vem caindo. Hoje a cobertura média, por exemplo, para essas vacinas, para essas doenças que eu citei, ela está em torno de 55%, 60%, a no máximo 65%, então é muito baixo. Isso leva a vários blocos, né, de pessoas aí não vacinadas, consequentemente não protegidas, aonde o vírus pode voltar a circular. E a gente já voltou a ter casos de sarampo em 2019, 2020, a gente já está ouvindo falar em poliomielite, em meningite. Essas doenças, elas nunca foram erradicadas, elas são controladas por uma alta taxa de cobertura vacinal. Até hoje, na história, a única doença que foi erradicada por vacina foi a varíola, que matou cerca de 350 milhões de pessoas aí até o século XX. Todas essas doenças citadas aqui, elas são mantidas sob controle por uma alta taxa de cobertura vacinal. Quando você diminui a taxa de cobertura vacinal, os vírus podem voltar a circular e causar essas doenças. Agora, o que causa isso aí? Uma série de fatores. Uma delas, Edmilson, se eu ainda puder falar, as vacinas, elas são vítimas do próprio sucesso, porque como as taxas de cobertura vacinal sempre foram altas, as pessoas acham que não tem mais doença por aí, que elas foram erradicadas. Elas não foram, elas só estão sendo controladas. Eu acho que falta
falta campanhas nacionais de esclarecimento, como eu já citei, isso aí é fundamental. Nós não vimos isso nesse governo, eu espero que o próximo governo resgate isso. Tem também a questão do movimento anti-vacinas que a gente precisa combater, que nunca foi muito forte no Brasil, mas que você viu, né, durante a pandemia, como eles estão espalhando os braços aí nas redes sociais, e hoje eles já vão começar a atuar a partir desse momento nas ruas, nas praças. Tem a questão também de que o SUS passou, né, o SUS, consequentemente o PNI, passou por uma série de cortes na área de saúde. Isso aí precisa ser revitalizado pelo Ministério da Saúde no próximo governo. Tem questões também que a população mais carente da nossa sociedade, ela não tem acesso a consultas médicas, então isso aí tem que ser, de certa forma, disponibilizado, né, para que eles possam consultar, possam conversar com um profissional, com um pediatra, para orientá-los com relação à vacinação. Então tem que também funcionar, né, o SUS durante os fins de semana, durante os feriados. Você viu que durante esse feriado os postos de saúde, as UBSs fecharam. Então é uma série de questões aí que implica nessa baixa taxa de cobertura vacinal. Então o Ministério da Saúde no próximo governo vai ter muito trabalho, mas esse eu considero um dos maiores desafios, resgatar uma alta taxa de cobertura vacinal, resgatar o gosto do brasileiro pela vacinação, porque nós sempre tivemos campanhas como a do Zé Gotinha e isso sempre funcionou muito bem. Bom, professor, eu quero agradecer a tua entrevista aqui na Rádio Bandeirantes de Campinas e torcer para que quem ainda não tomou a vacina volte para o posto de saúde para tomar a vacina, que possamos voltar a usar as máscaras para poder se proteger, álcool em gel, e tentar fazer com que o efeito dessa nova subvariante ela seja menor do que nós vimos nos anos passados, em que muitas pessoas morreram. Muito obrigada, viu, professor? Eu que agradeço, Rose, Edmilson, fico à disposição. Bom dia para vocês, para os ouvintes. Bom dia, e nós vamos para o intervalo. Bastidores do Poder. Na Rádio Bandeirantes. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade. Sábado, 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. Todos os domingos, a partir das 7 horas da manhã, a Rádio Bandeirantes transmite a Santa Missa direto da Paróquia Santa Rita de Cássia, situada na Avenida Jesuíno Marcondes Machado, 670, na Nova Campinas. Participe das celebrações ou acompanhe pelo rádio. A Mostra Rádio em Movimento comemora o centenário do rádio no Brasil, a Semana da Arte Moderna e os 60 anos da ABERT. Foram criados diversos rádios modelo Capelinha por artistas plásticos renomados. As obras finalistas serão expostas no Museu Nacional da República. Acesse abert.org.br/rádio em movimento até 25 de novembro. Visite também o Memorial do Rádio Brasileiro, uma grande exposição virtual e interativa que relembra a trajetória dos 100 anos do rádio no Brasil. Acesse memoria.abert.org.br/exposição-rádio para conferir a exibição. A Sanasa e o Grupo Bandeirantes de Comunicação promovem mais uma edição do Fórum de Sustentabilidade. Sábado, dia 26 de novembro, ao vivo, a partir das 10 para 7 da noite. Na Band Mais TV, com transmissão simultânea na Rádio Bandeirantes e no nosso canal do YouTube. O apresentador Walter Sena recebe convidados especiais para uma conversa sobre os desafios e o futuro de um mundo mais sustentável. Uso consciente de água, exploração consciente e manejo controlado de riquezas naturais e outros assuntos relevantes para a população. Não perca! Fórum de Sustentabilidade. Sábado, 26 de novembro, às 10 para 7 da noite. Junto com a gente, Sanasa. Realização Band Mais e Rádio Bandeirantes. Na programação da Rádio Bandeirantes Campinas, você tem voz ativa. 19971021493. Este é o nosso WhatsApp. Rádio Bandeirantes. Fechada com você. Fechada com a verdade. Você está ouvindo Bastidores do Poder, na Rádio Bandeirantes. Estamos de volta com Bastidores do Poder e eu vou tentar pôr aqui os ouvintes. Vamos colocar
áudio de ouvintes. Bom dia, Rose. Bom dia, Edmilson. Rapaz, Edmilson e a Rose, eu tô vendo na internet aí o desespero dos bolsonaristas, dos bolsoloides, né? E pedindo nos quartéis lá pro quartel, pro pessoal do quartel salvar o Brasil. Eu fiquei pensando, mas salvar o Brasil já está salvo, o PT e essa frente única aí já salvou o Brasil de um golpe, de uma ditadura. O Brasil já está salvo. Eu não sei o que eles estão querendo. Estão querendo o quê? Bom, Edmilson, quem está conosco aqui é o Gustavo Gimenez, ele já vai sentar rapidinho, porque hoje tem operação da Polícia Federal novamente ligado às crianças, né, Gustavo? Exatamente, Rose, ótima quinta-feira a você, o Edmilson, a todos que nos acompanham. A Polícia Federal, então, realizou na manhã de hoje uma operação contra crimes de pornografia infantil. A investigação tem foco em suspeitos de pessoas responsáveis por compartilhar arquivos de imagens com atos de abuso sexual envolvendo crianças e adolescentes nos mais diversos meios, plataformas e programas da internet. No total, foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão, expedidos pela 1ª e pela 9ª Vara da Justiça Federal de Campinas. Em Hortolândia, Serra Negra e São Paulo, 12 policiais atuaram nessa ação. O que se sabe é que uma pessoa foi presa em flagrante na cidade de Hortolândia, Serra Negra e São Paulo. Também aconteceram apreensões, material agora que vai ser periciado e segue aí num trabalho da Polícia Federal, trabalho que tem relação com aquela operação que a gente já até conhece, né, que é a Hora da Infância. Portanto, mais um trabalho feito pela Polícia Federal aqui na região, Rose. Bom, tem mais alguma coisa? Tem sim, Rose. A gente fala também sobre a ação que começa hoje, né, da vacinação de crianças menores aí de 2 anos, portanto, aqui na cidade de Campinas. Só para a gente ter uma noção, hoje os bebês, enfim, começam a receber o imunizante a partir dos 6 meses de idade já. A Prefeitura aí realizando essa ação para lá de especial. Hoje tem início da tarde de hoje, por volta da 1h da tarde. Vale lembrar que não são todos os centros de saúde. Temos o CS Centro, 31 de Março, Aurélia, São Marcos, IP, Nova América, Florense e Vista Alegre. Mas é importante levar o comprovante ou então um atestado do médico comprovando que aquela criança tem algum tipo de comorbidade. Isso porque a quantidade de dose que foi recebida até agora não é suficiente para todas as crianças, né? Vale lembrar que são vacinas da Pfizer Baby, até o momento a única autorizada para essa faixa etária aqui no Brasil. Foi entregue no município uma quantidade aí necessária apenas para utilizar nesses centros de saúde. São 3 doses da Pfizer Baby, viu, Rose? A segunda vai ser aplicada 28 dias depois da primeira e a terceira 56 dias após a segunda. Isso é o que foi previsto pela própria Pfizer e também aprovado pelo Ministério da Saúde. Só um ponto importante, tem dose remanescente. Por quê? Para que não haja perda de dose, a Secretaria de Saúde vai disponibilizar as doses remanescentes, aquilo que a gente sempre chamava de xepa mesmo, né? Para as crianças de 6 meses a 2 anos que não tenham comorbidade. E aí quem tiver interesse deve procurar uma das 8 unidades de saúde e fazer uma inscrição. Cada frasco da vacina conta com 10 doses e após aberto tem 12 horas de duração. Então não pode ficar para o dia seguinte. É necessário então vacinar. A gente usou bastante aquele termo. É a xepa da vacina, agora também para os pequenos. Rose. Certo, muito obrigada, Gustavo. Bom dia para você. Para todos nós. Bom, Edmilson, última notícia aqui, a Justiça arquivou o inquérito policial que apurava a morte de Antônio da Costa Santos, o ex-prefeito de Campinas, que foi assassinado no dia 10 de outubro de 2001, 10 de setembro de 2001. A decisão foi proferida pelo juiz José Henrique Rodrigues Torres, da Vara do Júri, ontem, e atende a um requerimento do Ministério Público e confirma a prescrição do crime que ocorreu em setembro de 2021. Olha o que o juiz escreveu. Infelizmente, caberá apenas à história desvelar os fatos em toda a sua inteireza, revelando os autores, partícipes e mandantes deste hediondo crime que infelicitou o nosso Estado de Direito Democrático.
afirmou Torres em sua decisão que marcou sua despedida da comarca. O Ministério Público decidiu o seguinte, Edmilson, que que o Toninho foi assassinado pelo Wanderson Newton de Paula Lima, que era o Andinho, mas a motivação do crime não ficou esclarecida. A família entendeu que isso não era factível, recorreu, e o próprio Torres, quando o MP entregou esse relatório, pedindo, então, para que o Andinho fosse processado como mandante do crime, o próprio Torres não aceitou essa versão. E diante da prescrição do crime, sem que a polícia conseguisse alterar essa decisão do MP, o MP também não investigou mais e pediu, então, o arquivamento desse crime, e a família fica sem saber, de fato, quem matou o Toninho, a motivação, se foi um crime comum, se foi um crime político, e nós, então, chegamos a isso. Que coisa triste, não, Edmilson? A coisa mais triste, evidentemente, foi o Campinas perder um prefeito que se avizinhava como um líder, um grande prefeito que ele poderia ser, um urbanista, era uma pessoa sensível. Eu conheci o Toninho pessoalmente, conversei com ele algumas vezes, era uma pessoa sensível, diferente dos petistas normais que a gente encontra por aí até, certo? E eu acho que ele tinha tudo para fazer um grande governo. Não conseguiu fazer, certo? Não deu tempo, evidentemente. A sua substituta foi um desastre para Campinas, né? A Isalene Thiene, que era do grupo dos Simões, né? Daquele deputado estadual. Mas a morte do Toninho, em suma, ficou aí no ar a dúvida sobre a motivação, né? A motivação do crime, que ninguém descobriu qual é, as investigações não conseguiram se aprofundar nesses fatos, e o governo federal, inclusive o governo petista, não quis colocar a Polícia Federal no caso, achou que o trabalho feito pela Polícia Civil era suficiente, e a gente vai ficar com essa dúvida aí para o resto da vida, se foi um crime político, se foi um crime de por acaso, né, que ele passou, estava no lugar errado, na hora errada, certo? E com um carro comum, né, um prefeito de uma cidade do tamanho de Campinas, que a gente descobriu depois que não pode andar sem proteção, certo, num carro blindado, como todos os outros prefeitos fizeram depois dele, certo? Andando em carro de blindado e com escolta, muitas vezes, porque o prefeito mexe com muitas coisas, né? O Toninho mesmo, no início do seu mandato, diminuiu o contrato do lixo de Campinas em 40 milhões de reais, ele achou que tinha um excesso ali, conseguiu diminuir. Depois, quando a Isalene assumiu, uma das primeiras atitudes dela foi fazer voltar esses 40 milhões de reais para o contrato do lixo. Isso ninguém investigou, infelizmente, e quando eu estava no Checkmate, eu alertei, falei sobre isso daí no Checkmate, mas não houve uma repercussão alguma para as autoridades policiais, esse fato. Podia ser por aí também, não sei se era, não estou dizendo que era, certo? Não vou acusar ninguém aqui, mas é um fato. E a gente perdeu provavelmente um grande político, infelizmente. Pois é. O Edivalmir está dizendo que o crime no Brasil compensa, sim. O Andinho não tem nada a ver com essa morte. Sabe como funciona um bode expiatório? Pois é o bode expiatório, foi quem matou o Toninho. É muito triste. No ano passado, nós entrevistamos... Foi o ano passado ou foi esse ano? Não, foi esse ano. Eu não me lembro, mas eu entrevistei a filha do Toninho aqui no programa, eu e a Zezé, e ela chorou muito. E nós choramos aqui com ela, porque... Ela falou assim, as Campinas perdeu o prefeito, mas eu perdi um pai. E é terrível, porque, de fato, nós não sabemos o que aconteceu, não tivemos apoio de ninguém, a família chegou a pedir apoio para a Polícia Federal. Na época, o governo era do PT, o PT não autorizou a Polícia Federal a investigar, depois pediu ajuda para a OEA. Enfim, é muito triste, né? Você ter que arquivar um processo sem que você chegue a uma conclusão. Uma conclusão. Eu corrigi aqui, viu? O Lena está falando, Rose, você falou outubro? Não, mas eu corrigi, foi 10 de setembro de 2021, mas está corrigido. Bom, eu vou tentar aqui dar conta dos ouvintes bem rapidinho, porque daqui a pouco a gente já está terminando o programa e a gente não conseguiu falar de um monte de assunto. Edmilson, separa algum dos assuntos que nós vimos, que nós separamos, que você acha que é mais importante e que não pode deixar de ser falado enquanto eu vou falando aqui dos ouvintes. O Cláudio está dizendo o seguinte, eu fico abismado com os gastos exorbitantes da alimentação presidencial nos voos. Isso justifica eu comprar hoje 5 bananas da terra por R$11. O pior é que isso não acabará no próximo governo.
Bom, a banana da terra tá cara mesmo e eu adoro também, viu? Eu sempre como a banana da terra, é uma coisa que tá sempre na minha mesa. Bom, o Edivaldo tá dizendo, gente, o amor não venceu o ódio e muitas vezes, é difícil acreditar, às vezes o que o Edmilson fala é opinião a respeito, mas desta vez eu dou os meus parabéns para o Edmilson, são petistas. Quando ele tá falando aí que ele tá te dando os parabéns em relação ao seu comentário sobre o casal lá que agrediu o gêmeo bolsonarista. O Claudemir está dizendo assim, Rose, ninguém vai mexer nos ganhos dos políticos e do judiciário. Quem paga a conta é o povo, como sempre. Mantenha calma e faz um L. Você sabe que não é uma questão de ser governo do PT. Essa história do orçamento secreto foi no governo Bolsonaro. Então, qualquer governo, você vê que eles sempre vão defender o bolso deles e nunca o povo. E aí tá, Claudemir, porque aqui nós não defendemos político de A ou político de B, entendeu? Nós defendemos aquilo que o povo precisa. E nesse momento, eu acho que o social tem que ser levado em conta. Mas não dá para estourar o teto de gastos. Então, vai mexer no bolso do povo. Mas aí eu concordo com você. Eu acho que eles não vão mexer nos ganhos de políticos, porque, afinal de contas, o Centrão é que manda, né, Edmilson? Não vão mexer como o Bolsonaro não mexeu também. Teve 4 anos lá, não mexeu, não fez a reforma administrativa tão necessária, certo? E, ao contrário, botou um monte de milico no poder, dobrando e triplicando até o salário deles, entende? Os salários deles. Então, não tem diferença, não. Essa história de, ironicamente, falar, faz um L agora, quero ver. Sabe? Não tem esse papo, não. Com a gente não tem político favorito, que a gente não passa a mão na cabeça de ninguém. Gente, o meu ouvinte está dizendo, Rose, pelo amor de Deus, não foi em 2021, foi 10 de setembro de 2001. Então eu vou repetir, 10 de setembro de 2001. Eu não percebi você falando 21, não. Acho que você falou 2001 mesmo, mas em todo caso... Mas em todo caso, eu falei errado, porque eu sempre erro mesmo aqui número e datas, então eu estou corrigindo. Então estávamos todos no Correio Popular nessa época, né? Eu não dormi essa noite, porque no dia seguinte tive que acordar cedo, porque teve um atentado contra as Torres Gêmeas lá em Nova York, eu tive que acordar cedo para assistir aquela coisa hedionda também, né? Pois Foram 2 dias traumáticos. Olha, o Carlos Alberto está dizendo que a equipe de transição do Lula tem 283 pessoas confirmadas com salários que podem passar a R$17 mil. É 4 vezes maior do que está previsto na lei de transição. A corrupção e a vagabundagem começou aos trâmites da ilegalidade, mas num país subdesenvolvido de terceiro mundo é 100% normal. A equipe de transição do Lula é a maior da história, né, Edmilson? Mas só 50 recebem salários, os outros não, do governo. Exatamente. Até 50 o governo paga, por exemplo, lei. Passou disso, não tem salário, não. Por exemplo, o Vandão, vice-prefeito de Campinas, foi convidado para integrar a equipe do grupo de cidades, né, em que o Márcio França que está liderando. Ele não vai ter salário, entendeu? Ele só vai colaborar, ok? Olha, o Adriano Vermelho está dizendo, gente, mas na minha extrema ignorância econômica, eu deixo a pergunta. Mas tudo isso não é realmente especulação? Porque nem diplomado o presidente foi, nem ministro da Economia ou Fazenda ele tem. Será que não é supervalorizar demais um discurso inflamado, que ainda é resquício de uma campanha populista? Um amigo falou hoje, tá vendo, o Lula vai acabar com o país. Eu disse a ele, você prefere ter razão ou ter um país próspero? Nem ao céu, nem ao tinhoso. O melhor seria o equilíbrio. Bom dia, amigos. Tudo é especulação, eles especulam. E por isso que o presidente tem que tomar cuidado, mesmo não tendo tomado posse ainda, naquilo que ele fala. Até porque com a omissão do Bolsonaro, porque o Bolsonaro se enclausurou, não fala mais nada. E quem está, todos os olhos estão voltados para o novo governo. Então o Lula tem que saber o que falar. E o Lula precisa definir quem vai ser essa campanha, esse ministro dele, a equipe econômica, até para a gente poder ter um norte do que vai acontecer nos próximos 4 anos, porque senão a especulação vai continuar, né, Edmilson? Claro. O que o Lula fez em discurso, você pode até considerar especulação, mas são fatos, são coisas que influenciam o mercado e tal. Agora, a PEC da gastança aí, que eles chamam de PEC da transição, não é especulação, não. Ela já deu entrada no Congresso e está lá, certo? Não é especulação nenhuma, não. A gente está falando em cima de fatos. Certo? E quando o dólar sobe e a bolsa cai, são fatos e consequências das declarações de dirigentes aí, e no caso do Lula. Certo? Então, não é tão especulação assim quanto o ouvinte está pensando, infelizmente. Eu gostaria que fosse só isso. Olha,
O Beto está dizendo assim, gente, vocês precisam dizer que o desequilíbrio das contas começou com os gastos do imbecil para se reeleger. Aí sim, as bobagens do outro imbecil presidente eleito, então não sejam parciais, ou seja, todo mundo é imbecil, inclusive os presidentes. Ninguém é imparcial aqui, certo? Eu não vou falar que eles são imbecis, mas cá entre nós eu concordo com a opinião do ouvinte. Tem ainda áudio? Olá, bom dia, DJ Alê. Ô, DJ Alê. Se o dólar subir ou a bolsa cair, paciência. Realmente isso é coisa de um presidente da República falar? Se isso acontece, o dólar subir e a bolsa cair, quem paga é o mais pobre. É lá o nordestino, é quem mora no meio das comunidades. Essa é a pessoa que paga se o dólar subir ou se a bolsa cair. O teto de gastos, ele foi criado justamente para se ter responsabilidade fiscal. Responsabilidade fiscal para o Lula não é nada. Quer dizer, o Lula pensa que o dinheiro, o orçamento é dele. Não, é de todos nós que saímos e damos o nosso suor a cada imposto, a cada coisa no nosso país. Lamentável. DJ Ali. Tem mais? Bom dia, Rose. Que é o Jorge aqui de Sumaré. Eu queria saber se essa moça, que é assessora do deputado que agrediu aí o guarda, que ganha 16 mil reais por mês, dinheiro nosso, se ela pode ser exonerada, se ela pode ser demitida do cargo por ter feito o que ela fez. Ela ou o marido dela, ou sei lá, o companheiro que estava com ela. Olha, ela pode sim ser exonerada. E pela nota que o deputado mandou, eu tive a impressão que pode acontecer isso. Ele escreveu o seguinte, assim que ela voltar de férias, medidas cabíveis serão tomadas. Eu interpretei que ela pode ser exonerada, mas a gente só vai saber de fato quando ela voltar de férias, mas pode ser demitida sim, porque ela é cargo de confiança. Pro próximo. Oi, Rose, bom dia. Meu nome é Roberto. Eu estou passando agora em frente à escola preparatória. Gente, que vergonha, vergonha. Tem massagista, estão vendendo cerveja, tem barraca de pastel, barraca vendendo camisa. Então, uma vergonha. Agora eles viraram cativo aqui. Isso é uma vergonha. Alguém tem que tomar providência para acabar com essa toda sujeira. Eu acho que eles urinam aqui, fazem sujeira. Rose, é uma vergonha. Pois é. Eles estão... Vai ver que essas manifestações aí estão ajudando o comércio informal do Brasil, né? Estão dando uma sobrevida para os camelôs aí que vendem cerveja, vendem salgadinhos, vendem outras coisas por aí. Não é, eu não posso nem dizer que isso é o lado bom disso daí, sabe? Porque é triste, porque faz uma sujeira. Normalmente tem banheiro químico também por lá, viu? Eu não sei, eu não fui lá, não vi, certo? Mas geralmente tem banheiro químico. Tem gente pagando. Os empresários e as pessoas que estão financiando esses movimentos aí estão sendo todos denunciados. O Alexandre de Moraes, inclusive, hoje pegou uma lista enorme deles e bloqueou a conta desses caras aí no banco. Vai dar muito pano para manga essa notícia, ainda a gente não tem muitos detalhes, certo? Mas ele bloqueou a conta de muitos empresários que foram identificados como financiadores desses movimentos antidemocráticos que estão acontecendo aí pelo Brasil. Olha, em relação à questão aqui do Toninho, eu peguei o processo agora do próprio Torres e tem uma mudança, viu, gente? Está descrito o seguinte: com efeito, as diligências empreendidas apontam indícios verossímeis da autoria do delito por parte de Anderson José Bastos, o Âncio, por motivos relacionados às decisões políticas praticadas pela vítima, na condição de prefeito de Campinas, especialmente quanto à regulação do setor de transporte alternativo. Anderson foi morto em confronto policial no período posterior ao delito. Ou seja, então, a informação do Ministério Público que tinha sido o Andinho caiu por terra e o Torres está dizendo que foi o Âncio que fazia parte da quadrilha do Andinho, e aí tem, inclusive, uma motivação que seria o próprio transporte público alternativo da época. É novidade, é uma novidade, viu, Edmilson, isso. Então, só para tem que ser investigada também, teria que ser investigada. Não, mas agora prescreveu, né? Se o crime prescreveu, tudo isso vai ficar no ar. É isso.
Bom, Edmilson, o Wagner está dizendo assim, sou capaz de apostar a minha vida que não vai demorar e virá alguém desse futuro governo petista e dirá, não fizemos nada pelo país porque herdamos o país quebrado. Mas é sempre bom lembrar, não fizeram nada, mas os cargos dos companheiros foram todos garantidos. A velha tática para disfarçar a minha total incompetência, aponto o dedo para o outro e digo, o problema não é meu. Como assim não é? Agora é seu, cara pálida, coisa típica de qualquer político deste país que venha assumir qualquer governo. Pode ter certeza que a administração petista não será diferente. Eu espero, Wagner, sinceramente, que o próximo governo consiga fazer alguma coisa e que a sua expectativa esteja errada, porque, afinal de contas, nós precisamos ter esse país de volta, ou pelo menos ter continuidade de uma gestão boa para esse país, para poder beneficiar o povo brasileiro. Edmilson Siqueira, você quer falar do quê? Você falou para eu pegar alguma coisa importante, que eu acho que ainda é certo. Eu li uma notícia, não vou dizer que é tão importante assim. É importante, mas é interessante também. O Bolsonaro está em vias de bater o próprio recorde de ausência das lives que ele fazia todas as quintas-feiras. Se ele não fizer uma live hoje, por exemplo, ele vai bater o recorde. É o maior período que ele passa sem fazer as transmissões que se popularizaram durante o mandato. Já se passaram 3 semanas desde a última live feita por Bolsonaro, em 27 de outubro, às vésperas do segundo turno. Desde a derrota para Lula, o presidente não voltou a realizar transmissões em suas páginas e fez apenas um pronunciamento em 1º de novembro, 2 dias após o pleito, em que não reconheceu o resultado das urnas. Ele também não recebe mais apoiadores no Palácio da Alvorada, desde o segundo turno. Recluso, as agendas são escassas. Ele foi ao Palácio do Planalto, trabalhar, no caso, 2 vezes desde então. Em 31 de outubro, para se encontrar com o ministro da Economia, Paulo Guedes, e em 3 de novembro, quando cumprimentou o vice-presidente eleito, Geraldo Alckmin. Fora isso, apenas recebeu aliados ou familiares no Palácio do Planalto. Na campanha, ele tinha feito 15 lives durante a campanha, tentando angariar votos aí, e não deu certo. Agora ele está recluso, dizem que ele está doente, com problema na perna, provocado por uma queimadura do escapamento da moto, das motocicletas. Isso é uma coisa chata, dolorida para burro, e parece que ele não cuidou direito, está tendo que tomar antibiótico, não está podendo nem vestir calça direito, essa coisa toda, certo? Então, esse seria um dos motivos da reclusão, mas há outros, né? Ele simplesmente poderia trabalhar, claro, ele pode fazer do Palácio do Alvorada o lugar do seu despacho, qualquer lugar, certo? Mas ele não está com vontade alguma de voltar, deve estar desanimado, não sei se está preparando alguma coisa por lá na surdina, ou se está aí estressado mesmo, completamente em depressão, certo? Por causa do resultado das urnas. É uma incógnita o que está acontecendo com ele. E por falar em Bolsonaro, o senador eleito pelo Rio Grande do Sul, o vice-presidente Hamilton Mourão, do Republicanos, diz que não tem planos de passar a faixa presidencial ao presidente eleito Lula. Abre aspas do Hamilton Mourão. Passagem de faixa é do presidente que sai para o presidente que entra. Eu não sou o presidente, eu não posso botar aquela faixa, tirar e entregar, diz ele. Mourão defende que o próprio presidente Bolsonaro faça a transmissão do cargo com como um gesto de altivez e desafio. Toma aí, te vira, meu irmão, te vejo em 2026. Concordo com o Hamilton Mourão, né, Edmilson? Mourão tem toda a razão. Ele não vai, para ele passar a faixa, talvez ele tivesse que vestir e tirar, como ele diz aí, né? Ele não pode botar aquela faixa, porque ele nunca foi presidente. Quer dizer, foi presidente da República em alguns momentos, mas ele é vice-presidente, certo? Então, e ele não está no exercício do cargo. Se o Bolsonaro renunciasse, por exemplo, agora, o Mourão teria que ser empossado, não sei como é que funciona, já que ele é senador eleito também, é mais uma confusão brasileira aí, certo? E talvez ele pudesse vestir a faixa e passar pro Lula, certo? Mas eu duvido, embora o Bolsonaro não seja obrigado a passar a faixa pro sucessor, eu duvido que o Bolsonaro vai fazer. Mas você sabe que o PL está começando a ficar irritado com o Bolsonaro, porque acha que esse ostracismo do Bolsonaro, essa coisa desse sumiço dele depois da derrota, pode tirá-lo como um grande representante da oposição. Para os bolsonaristas, eu acho que o Bolsonaro continua sendo o ídolo deles, eu acho que isso não altera. Mas para poder ter aí uma força política, um respeito entre outras pessoas, cabeças mais pensantes, eu já acho meio difícil. Então eles querem que o Bolsonaro saia desse isolamento e venha se posicionar, Edmilson.
O Bolsonaro conquistou a sua aliança na Câmara e no Senado não foi por motivo ideológico, evidentemente, foi por motivos financeiros, vamos deixar bem claro, certo? Cargos e verbas, né? Então, perder esse pessoal, se ele não agir direito, o pessoal corre rapidinho para quem tem cargos e verbas para oferecer também, e não vai ser mais o Bolsonaro a partir de janeiro. Então, se ele não se comportar direito, ele dança, simplesmente isso com relação ao seu apoio no Congresso. É isso. Bom, gente, nós precisamos ir embora. Edmilson, bom dia para você, até daqui a pouco, para a gente se encontrar aqui na Band. Bom dia a todos, obrigado pela audiência. Se encontra amanhã, pessoal. Boa tarde. Bom dia e boa tarde. Beijo. Bom dia e boa tarde. Você ouviu Bastidores